Olá, na aula de hoje nós vamos ver conjuntos numéricos. O que são conjuntos numéricos? Então, conjuntos numéricos são coleções de números que eles vão possuir características semelhantes. Eles nasceram, surgiram como resultado da necessidade da humanidade em determinado período. A gente vai conhecer agora quais são esses conjuntos numéricos que vocês já conhecem, só que agora com outra nomenclatura. Primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, que vão ser representados pela letra N maiúscula. Quem são os números naturais? São os números que vão do 0, 1, 2, 3, 4, na sequência de uma em uma unidade até o mais infinito. Só tem um caso diferente que, quando eu tenho o n, que ele aparece esse asterisco aqui em cima, quer dizer que é o conjunto dos números naturais não nulos. O que são o conjunto dos números naturais não nulos? Quer dizer que o 0 não faz parte desse conjunto. Como vocês podem ver, ele não começa do 0, ele começa do 1. Então, tendo esse asterisco aqui em cima, quer dizer que o 0 não é elemento desse conjunto, ele não faz parte. Então, inicia do 1, 2 também na sequência de uma em uma unidade, até o mais infinito. A representação na reta numérica. Então, vou ter uma origem, porque ele vai ter um começo, partindo do 0, quando falo do conjunto dos números naturais, Não estou falando dos não nulos. Ele vai de uma em uma unidade e na orientação no sentido positivo, que é o sentido da direita, até o mais infinito. Por isso, essa flechinha aqui quer dizer o quê? Que ela continua infinitamente, ok? Conjunto dos números inteiros. Quais são esses números inteiros? Depois, ao evoluir da humanidade, surgiu a necessidade de representar os números negativos. Então, se vocês verem o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z maiúscula, e ele vem do menos infinito. Então, comecei aqui, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí vem os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4. Então, faz parte do conjunto dos números inteiros os números negativos e os números positivos. Então, se eu disser assim, o número natural, ele é inteiro? Sim, ele é inteiro, tá? Só que no conjunto, quando eu falo o conjunto completo dos números inteiros, engloba os números negativos e os números positivos, certo? Aqui eu vou ter menos 5, menos 6, menos 100, menos 200 e assim nessa ordem aqui. E quando aparece também o asterisco em cima, à direita da letra Z, quer dizer que é o conjunto dos números inteiros não nulos. O 0, ele não faz parte desse conjunto, ele não é um elemento desse conjunto. Então, seria o conjunto dos números inteiros não nulos. Quer dizer que o 0 não faz parte desse conjunto. A representação na reta numérica. Então, notem que eu tenho a reta, agora ela vem do menos infinito ao mais infinito. A gente sempre começa do 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e lá vai pedrada. E a partir do 0 vem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim por diante. Notem aqui que a gente falou em simetria. Por quê? Em números opostos, tá? Tem o 4 positivo e na mesma distância eu vou ter o 4 negativo. Então, a gente pode dizer que o número oposto ao 4 é o menos 4, tá? Se eu for ver a distância, entre eles é de 4 unidades. Só que um para a direita, partindo do 0, que é os positivos, e um para a esquerda, partindo do 0, que são os números negativos. Todo número inteiro, só para relembrar, ele vai ter um antecessor e um sucessor. O que é isso? Um número que vem antes e um número que vem depois. Botei a reta numérica aqui para a gente ver. Nesse caso, eu tenho o número 0. Quem é o antecessor? Qual é o número que vem antes do 0 nos números inteiros? É o menos 1. Então, eu coloco aqui o antecessor, menos 1. E quem é que vem depois do 0? É o 1. Então, o sucessor de 0 é 1. Agora, se eu tenho o menos 2 está aqui. Quem vem antes do menos 2? O menos 3. E quem vem depois do menos 2? O menos 1. Então, tem o antecessor e sucessor. Agora, o menos 13.
Quem é que vem antes do menos 13? Então, vamos imaginar na reta. Eu comecei aqui, ó, de trás para frente, ó. Menos 13, então é menos 14. E quem que vem antes, que vai ser o sucessor, vai ser o menos 12. Antecessor menos 14, sucessor menos 12. Se eu tenho 13, o 13 é um valor inteiro positivo. Então, olha só, quem é que vem antes do 13? O 12. Coloquei aqui o 12, e quem é que vem depois do 13, nos números naturais, né, positivos, é o 14. Então, 12, 13, 14. Agora, menos 4. Se eu continuar aqui, antes do menos 4 vai estar o menos 5, e depois vai estar o menos 3. Então, o antecessor é menos 4 e o sucessor menos 3. Agora, de menos 99, então vamos imaginar, menos 99, menos 100. Opa, então o antecessor é menos 100. E o sucessor vai ser menos 98. O que eu posso observar aqui onde eu circulei em verde? Se eu tenho o 13 negativo e o 13 positivo. Notem que quando é negativo, é como se tivesse, ó, nossa vida está negativa, está de ponta cabeça. Então, a gente faz ao contrário. Então, começa menos 12, menos 13, menos 14. E depois, se eu tenho um número positivo, então vem na sequência crescente, ó, 12, 13 e 14 normal. Então, só tomar esse cuidado na hora de achar o antecessor e sucessor. Lembraram? Comparando os números inteiros. Então, a gente pode comparar com o sinal de maior ou o sinal de menor. O número ele vai ser maior ou menor que outro. Se eu ter menos 1 e menos 4, o menos 1 é maior ou menor que menos 4? Quanto mais próximo do zero tiver o número, maior ele é. Quanto mais para a direita na reta, maior é o número. Então, menos 1, ele é maior que menos 4. Então, bota o símbolo de maior. Agora, 0 e menos 3. O 0 é maior ou menor que menos 3? Ele é maior, tá? Porque ele é o 0, tá? Então, pensando o 0 está aqui, o menos 3 vai estar aqui. Então, quanto mais para a direita o número, maior ele é. Então, 0 é maior que menos 3. Menos 4 e menos 2. Se eu pensar, o menos 4 vai estar aqui, o menos 2 aqui. Então, o menos 4, ele é menor que menos 2. Então, vem o sinal de menor, tá? Porque ele está mais à esquerda. Quanto mais à esquerda, menor o número. Quanto mais à direita, maior o número. Menos 10 e menos 7. Menos 10, vamos pensar na reta, ele vai estar aqui, o menos 7 aqui. Então, o menos 10 ele está mais à esquerda. Então, ele é menor. Menos 10 é menor que menos 7. Menos 8 e menos 1, a mesma coisa, olha só. O menos 8 estaria aqui, o menos 1 aqui. Então, o menos 8 ele é menor que menos 1. Então, esse é o símbolo de menor. E agora, menos 4 e menos 9. Se eu pensar o menos 4 vai estar aqui, o menos 9 vai estar mais à esquerda. Então, menos 4, como ele está mais à direita, quanto mais à direita, maior o número. Então, ele é maior que menos 9. Então, essa é a comparação quando eu vou dizer se ele é maior ou menor. É só imaginar a reta numérica, certo? Agora, o conjunto dos números racionais, que vai ser representado pela letra Q. Aqui diz aqui, ó, que o número, ele pertence ao conjunto dos números racionais quando eu consigo transformar ele em fração, A dividido por B, sendo que o A é um número inteiro e B ele vai ser o número natural ou inteiro sem o zero, tá? Ele não pode ser zero. Por quê? Se eu pensar no número que eu vou dividir por zero, né? Pega aqui 9 dividido por 0, não tem um número que eu vá multiplicar por 0 que vai dar 9. Então, no denominador, nunca vai poder ser 0, porque essa situação não existe. Porque todo número multiplicado por 0 é 0. Nunca vai dar o valor de A, que vai estar em cima da fração, que é o denominador. Os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, quais são esses números racionais? Então, todo número inteiro ou natural eu consigo transformar em fração. Os decimais finitos, que são os números com vírgula, que ele tem início e tem fim. Depois eu vou dar uns exemplos. As dízimas periódicas simples, que a gente vai ver relembrar o que é dízima.
E lembrando que se eu tenho uma raiz quadrada exata, ou seja, um quadrado perfeito, né? Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 49 é 7, e assim por diante. Também é um número racional, porque eu tenho que pensar no resultado da raiz. Se o resultado da raiz é um número natural, eu também consigo transformá-la em fração. Podemos escrever em forma de fração, olha só, o número 4. Eu posso escrever em forma de fração como sendo como 8 dividido por 2. Que metade de 8 é quanto? É 4. Eu não mudei o valor, eu escrevi em forma de fração, como sendo 8 meios. Ou 12 terços, eu posso fazer vários exemplos, ó, porque 12 dividido por 3 é 4. Lembrando que toda fração é uma divisão. Quando eu estou fracionando algo, eu estou dividindo em partes iguais, tá? Então, 12 dividido por 3 é 4, ó. Só escrevi o número 4, que é o número natural, em forma de fração, 8 meios e 12 terços. O número menos 3, que é o número inteiro, também eu vou escrever em forma de fração, ó, menos 9 terços. Menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. E menos 15 quintos. Menos 15 dividido por 5 também dá menos 3. Então, todo número inteiro ou natural pode ser escrito em forma de fração, por isso ele é chamado de número racional. Os decimais finitos são aqueles que possuem um número finito de casas decimais. O exemplo, eu vou ler esse número aqui, ó, 0,4 como sendo 4 décimos. Quando eu li 4 décimos, eu vou ter uma fração com denominador 10. Então, posso escrever, ó, 4, a fração e o 10 embaixo. Simplificando, dividindo ambos por 2, 4 dividido por 2, 2, 10 dividido por 2, 5. É a mesma coisa que 2 quintos, tá? Então, 4 décimos é equivalente a 2 quintos, só na forma simplificada. Mas eu leio, ó, 4 décimos. Então, eu pego o número que aparece, né? E embaixo vai a mesma quantidade de zeros acompanhando o número 1, conforme a quantidade de casas decimais. Quer dizer o quê? A quantidade de numerozinhos depois da vírgula. Tem um número depois da vírgula, eu vou ter um zero. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho 28 centésimos, eu leio esse número. Então, aqui a base vai ser 100, ó. 2 algarismos, depois da vírgula, 2 casas decimais, 2 zeros. Então, a base é 100. Se eu simplificar, dividir ambos por 4, a fração equivalente, né, simplificada, é 7/25. E agora, outro exemplo, eu tenho 4 inteiros, 411 milésimos. Então, olha só, eu vou pegar o número inteiro, sem a vírgula, que é 4411, que é 4.411. E embaixo, ele vai ter 3 zeros, porque eu tenho 3 números depois da vírgula. Então, essa é a forma de transformar decimal exato em número fracionário. Aplico ambos os processos quando a gente não vai ter a parte inteira, tá? Quando a gente tem uma dízima periódica, eles são considerados decimais infinitos, mas que repetem a sequência final de casas decimais. Então, a gente vai poder perceber que ela vai ter um período, que é aquele número que vai se repetir depois da vírgula até o infinito. Isso é chamado, esse processo, de fração geratriz. A gente vai usar esse processo quando eu não tiver a parte inteira, quer dizer, um número antes da vírgula. Então, nesse caso aqui, eu posso perceber que o menor número que se repete depois da vírgula é o número 3. Então, o período dessa dízima é 3. Eu coloquei 3 pontinhos porque esse 3 ele se repete até o infinito. Então, eu pego o período, que é 3, e embaixo vai a mesma quantidade de 9 conforme o período. Tem um algarismo, vai ter um 9. Ah, vai ser sempre 9? Sim, quando não houver a parte inteira. Isso eu consigo só quando for 0,3333, 0,9999 e assim por diante. Se eu simplificar, é a mesma coisa que 1/3. Se eu pegar 1 e dividir por 3, vai dar 0,3333, vai faltar casas na calculadora, né, dígitos na calculadora para ler esse número. Ou 3 dividido por 9 também. A dízima
essa dízima eu posso representar assim, ó, 0,3 com esse risquinho em cima. Ele quer dizer o quê? Que é uma dízima, que esse número 3 ele vai se repetir até o infinito. Ele vai ter infinitos números 3 aqui depois da vírgula, tá? Nesse caso aqui, qual é o período, o número que se repete? Olha só, 45, 45, 45, 45. Então, o período é 45, o menor número que se repete. Embaixo vai 2 noves, porque 45 tem 2 algarismos. Notem que não tem a parte inteira. Se eu dividir ambos por 9, né? Os dois são divisíveis por 9, eu vou ter 5/11 avos, tá? Então, se eu dividir 5 por 11, vai dar esse resultado, ou 45 por 99, a mesma coisa. E agora, se eu perceber aqui, ó, não tenho a parte inteira, eu tenho 758, que é o menor número que se repete depois da vírgula. Então, vou pegar 758 e vai quantos noves embaixo? 3. Então, notem, se é decimal exato, depois, aqui embaixo da fração, que é o denominador, vai 10, 100, 1000, conforme a quantidade de zeros. Se tem os 3 pontinhos, que é dízima, e tem um período, o número que se repete, então embaixo vai 9, 99, 999, quando não há a parte inteira. Então, tomem esse cuidado, ok? E a representação na reta numérica vai estar aqui, ó, 0, 1 meio, que é a mesma coisa que 0,5, metade, ou 5 décimos, 1, 1,5. Aqui eu tenho uma dízima, quer dizer que esse 5 vai se repetir até o infinito. E aqui também os números negativos. Então, olha, é um número racional, o número escrito em forma de fração, o número natural, o número inteiro, que também é natural, e as dízimas que tem um período depois da vírgula. Tem a parte inteira, nesse caso, mas eu tenho um período, quer dizer que esse 5 se repete até o infinito. Espero que tenham compreendido. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Até a próxima aula.